Eu também acompanho, aprovado. 11º item da pauta, processo número 00058-022-397/2015-10. Assunto: edição de resolução que regulamenta a divulgação de dados de tarifas aéreas comercializadas. Diretor-relator, Juliano Noman. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Trato presente de proposta da Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, incluído na agenda regulatória do biênio 2015-2016, denominado Regulamentação dos Critérios para a Divulgação pela ANAC dos Dados de Tarifas Aéreas Comercializadas. Tal tema tem por objetivo estabelecer critérios de divulgação dos dados recolhidos nos termos da Resolução número 140 e das portarias 804 e 1887 da SRE de 2010. Conforme nota técnica SEI número 0223462, os dados em telas não são divulgados pelas empresas, pois não se trata de informação dos preços de passagens ofertadas, mas sim do volume e valor de passagens comercializadas. Tal dado é importante para fins de acompanhamento de mercado e estudos do desenvolvimento econômico da aviação no Brasil. Atualmente, as informações são mantidas em sigilo e divulgadas ao público apenas de forma consolidada. Não se é aproveitado, portanto, todo o potencial para estudos acadêmicos ou de órgãos públicos, por exemplo. Os dados coletados tratam das tarifas praticadas para o público adulto geral, excluindo crianças e vendas corporativas, nas passagens efetivamente vendidas em voos domésticos ou internacionais com origem no Brasil. Importante ressaltar que os valores recebidos pela ANAC contêm apenas o mês de comercialização da passagem, sendo inexistente qualquer dado relacionado à data do voo ou mesmo o dia exato da compra da passagem. Do histórico do acompanhamento de tarifas praticadas, é interessante citar a sucinta justificativa da edição da Resolução número 140 da ANAC de 9 de março de 2010. Entre aspas. Em 1989, iniciou-se um processo de flexibilização gradual das tarifas aéreas domésticas, evoluindo do sistema de banda tarifária para o de liberação monitorada, mediante registro prévio ou posterior no órgão competente. Em 2001, implantou-se o regime de liberdade tarifária para toda a rede doméstica, segundo a forma estabelecida na portaria do Ministério da Fazenda, número 248, de 10 de agosto de 2001, e ratificada pela Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, que criou a Agência Nacional de Aviação Civil. Portanto, desde agosto de 2001, as empresas aéreas regulares domésticas de transporte aéreo de passageiro e de carga passaram a estabelecer livremente as tarifas a serem oferecidas ao público usuário na prestação de seus serviços. Deve-se destacar que o regime de liberdade tarifária nos serviços aéreos regulares domésticos não significou a retirada da atuação estatal, uma vez que a Autoridade Aeronáutica estabeleceu mecanismo para assegurar o registro e monitoramento das tarifas. Ainda sob o histórico do registro, a SAIS afirma o que segue na nota técnica 0223462. Assim, com a desregulamentação das tarifas aéreas domésticas, o então Departamento de Aviação Civil, DAC, do Comando da Aeronáutica, iniciou o monitoramento das tarifas aéreas praticadas. O monitoramento foi estabelecido inicialmente por meio da portaria DAC número 1213, de 16 de agosto de 2001, e revisto pela portaria DAC número 447, de 13 de maio de 2004, que definiram um rol de rotas de monitoramento. As empresas que operassem alguma dessas rotas deveriam remeter ao DAC informações sobre as tarifas aéreas por elas comercializadas. Em 2009, os dados coletados em atendimento às portarias acima mencionadas começaram a ser sistematicamente divulgados pela ANAC, com a edição dos relatórios de yield de tarifa, posteriormente renomeados para Relatório de Tarifas Aéreas Domésticas. São divulgados apenas os indicadores mensais agregados a nível nacional, por estado ou por pares de regiões, não sendo disponibilizado ao público os dados referentes a aeroportos, rotas ou empresas específicas. Paralelamente, em 2008, foi publicada a Resolução número 16, que estabeleceu o regime de liberdade tarifária dos voos internacionais com origem no Brasil e destino nos países da América do Sul. Analogamente, a Resolução da ANAC número 83, de 22 de abril de 2009, estendeu esse regime para voos internacionais com destino nos demais continentes. Com a publicação da Resolução ANAC número 140, de 9 de março de 2010,
O mencionado monitoramento de tarifas comercializadas passou a abranger todas as rotas domésticas a partir de julho de 2010, bem como as rotas internacionais com origem no Brasil a partir de janeiro de 2011. Os procedimentos de registro foram estabelecidos pela Portaria ANAC número 804 da SRE, de 21 de maio de 2010, e pela Portaria ANAC 1887, de 25 de 10 de 2010. Contudo, desde a edição da Resolução 140, a divulgação dos dados não foi normatizada, e a proposta em tela visa suprir o vácuo atualmente existente. Insta a relatar ainda que a iniciativa de normatização da divulgação de informações está aderente à Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação. Além disso, a divulgação dos dados também é coerente com as experiências internacionais de acompanhamento de preço praticado, como nos exemplos trazidos na nota técnica supracitada, exemplo, caso dos Estados Unidos. O conteúdo da norma já foi debatido de maneira preliminar e foi bem recebida por outros órgãos da administração pública, associações e academia. A opinião das empresas aéreas não foi uniforme, sendo que algumas identificaram potencial problema relativo à potencial divulgação de estratégia de atuação das mesmas. Por outro lado, outras empresas foram favoráveis à ampla divulgação. Contudo, a SAS concluiu por identificar das manifestações que o perigo de divulgação de dados de estratégia das empresas é quase nulo, ao passo que os dados podem incentivar estudos e potencialmente aumentar a concorrência, principalmente com a identificação de trechos lucrativos e supraexplorados, por exemplo. Ressalta ainda a área técnica que, além das informações serem coletadas de maneira aglutinada por mês, os dados são divulgados com algum atraso e tratam apenas de histórico. Então, qualquer risco associado é bastante mitigado. Quanto ao risco de práticas anticoncorrenciais, a Superintendência esclareceu que as ferramentas de disponibilização de preços futuros das empresas aéreas teriam um potencial maior de risco do que a divulgação de tarifas já realizadas. Não vê, por esse motivo, qualquer preocupação. Tendo sido juntados todos os documentos pertinentes, a SAS propôs audiência pública pelo prazo de 30 dias. É o relatório, senhor. Diretores. Por favor, diretor, seu voto. Só uma dúvida, defasagem não vai ter, né? A ideia é sem defasagem, não é isso? Vai ter uma defasagem entre o recebimento, processamento, organizar os dados e a publicação. Mas não é uma defasagem muito longa, não está especificado que vai ser 1 ano, 6 meses. A proposta é, assim que os dados estiverem prontos, disponibilizar na internet. Por favor, diretor, seu voto. Considero que foi bem delimitado pela SAS o escopo da norma e os benefícios relacionados à ampla divulgação dos dados, bem como foi avaliadas as opiniões de diversos interessados. Contudo, em particular nesse processo, o encaminhamento de audiência pública será bom para o amadurecimento dos argumentos e formulação de proposição final de normativa. Por esse motivo, considerando a nota técnica 4 e com fulcro no inciso 5º do artigo 11 e parágrafo 3º do artigo 49 da Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, voto favoravelmente à instauração de audiência pública pelo prazo de 30 dias da proposta de resolução para regulamentar a divulgação de dados de tarifas aéreas comercializadas, conforme proposto pela SAS. Como voto, senhor. Diretor Paz. Acompanho o relator. Diretor Fenelon. Acompanho o relator. Diretor Bezerra. Também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Aprovado.